E se você e mais alguns jornalistas enxeridos tivessem a genial ideia de entrar num hotel abandonado que tem uma fama não muito boa na região, já que os moradores locais acreditam que ele seja amaldiçoado por forças do além. Querendo provar se os boatos são reais, você entra no local, só pra perceber que você tá lascado com a turma da capirotagem, pois subitamente as portas se fecham e não tem mais jeito de escapar de lá. O que você faria nessa situação? Essa é a história de Hell House LLC 2, o longa que continua a história de Hell House 1, que olha só, eu já trouxe pro canal um mês atrás, e vocês podem conferir tudo clicando no link que eu deixei na descrição. No vídeo de hoje eu vou resumir o que aconteceu nessa trama, condenar as burrices desses personagens e também vou dar as melhores dicas pra sobreviver e derrotar as forças do mal. Pra você se proteger já sabe, se inscreve aqui no canal pra acompanhar tudo que sai dessa saga e também abençoa o like. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia quando nós vemos uma mãe chorosa dando um depoimento pra câmera. Aparentemente, o filho dela teve a genial ideia de entrar no Hotel Abaddon, localizado numa região afastada de Nova York. Depois de cometer essa burrice, o garoto ficou desaparecido por 3 dias. No entanto, depois desse período, ele entrou em contato com a mãe e começou a disparar umas mensagens de texto pra lá de esquisitas, dizendo pra ela também colar no Hotel Abaddon, já que todo mundo tava esperando por ela na sala de jantar. O quê? De alguma forma, as filmagens que o cara fez dentro do hotel foram parar na conta de e-mail da mãe, e o que vocês vão ver a seguir é simplesmente assustador, já que o cara dá um ataque de pelanca e diz que tem um monte de espírito ainda naquele local. O garoto então pede por ajuda, o que eu acho que não vai acontecer. Depois de 3 dias, o cara obviamente perde a esperança de ser resgatado, sendo que conforme ele grava a confissão de arrependimento, um vulto encapuzado se levanta atrás dele, e a gente não sabe o que aconteceu. No entanto, eu tô suspeitando que não foi coisa boa e portanto esse será o primeiro presunto da nossa contagem neste vídeo. Derrotar esse filme é basicamente a coisa mais fácil do mundo, é só você não entrar num hotel que tem fama de ser mal assombrado. Resumindo a história, 3 semanas depois que o cara desapareceu, a mãe dele recebeu um e-mail esquisito mostrando filmagens da câmera que ele tava usando, onde a mulher consegue ouvir o filho gritando. Socorro! Socorro! Contudo, ela repara que tem mais uma coisa no fundo, uma melodia que ela acha extremamente familiar. É aí que a gente entende que em 1997, quando esse cara aí ainda era um garotinho, ele apareceu numa filmagem de família tocando exatamente a mesma música num teclado, sendo que quando a mamãe se aproximou para ver o que ele estava tocando, o garoto entrou em transe e simplesmente disse que o hotel abriria no ano de 2009, ou seja, no futuro. Se esse garoto aí foi escolhido para ser abduzido pelo Hotel Abaddon, a gente nunca vai saber. Toda essa maracutaia aí tá sendo narrada por uma repórter sensacionalista chamada Suzy. Ela é a apresentadora de talk show e convidou algumas pessoas para discutir e decidiu convidar uma galera da bagunça para discutir se o Hotel Abaddon realmente é assombrado ou não. Os convidados do programa são Brock Davis, um cara que diz ser médium, ou seja, ele tem a habilidade de se comunicar com os espíritos do além. De acordo com ele, todas as histórias sobre o Hotel Abaddon são a mais pura verdade, e ele acredita que os espíritos daquele local estão querendo passar uma mensagem pro mundo, e na cabeça dele ele é a única pessoa que pode decifrar o que é. Nesse mesmo programa a gente conhece Mitchell, um personagem que tinha sido citado no primeiro filme. Lembra do editor que estava trabalhando no documentário que relatava o que realmente tinha acontecido na casa de terror que um dia tinha sido o Hotel Abaddon? Então, é esse cara aí, sendo que ele conseguiu lançar o filme sobre o Hotel Abaddon, ou seja, o mesmo local que serviu de palco para a casa do terror do primeiro filme. De acordo com ele, todas as coisas que aconteceram ali são reais, inclusive o desaparecimento de alguns membros da equipe dele, sendo que se vocês lembram muito bem, eles basicamente foram abduzidos por um culto do tinhoso no final do primeiro filme. Apesar dos apesares, quem não concorda sobre a realidade daqueles boatos é o Arnold, um tipo de representante da cidadezinha onde existe o Hotel Abaddon. Ele fala que tudo aquilo foi desmentido pelas autoridades oficiais, que justificam que as 15 pessoas que viraram marmita na casa do terror, infelizmente foram pro além devido a um problema técnico que aconteceu naquela noite de inauguração. Só que Mitchell é descarado, questionando se foi um mero acidente o que aconteceu com as demais pessoas que entraram no Hotel Abaddon e nunca mais voltaram. Só que o Arnaldo aí bate o pé e fala que o Hotel Abaddon é perfeitamente seguro. Então que Mitchell vem com os 6 do truco e pergunta pra ele se o hotel é tão seguro assim, porque raio está acontecendo uma patrulha policial a cada 10 minutos naquela mesma região. E aí que o filme apresenta pra gente um influencer que, como a maioria
maioria de nós é completamente pirado da cabeça. Sendo que eu posso falar, porque de certa forma eu também sou um. O problema é que esse cara aí tá no topo da cadeia de imbecis. E eu digo isso porque ele ganha dinheiro entrando em locais polêmicos. E olha só, o alvo de hoje é o Hotel Abaddon. Sendo que o garoto é sagaz e consegue contornar o perímetro policial, entrando no hotel. Sendo que assim que ele se aproxima do prédio, magicamente a porta abre pra ele entrar. Olha só, cara, não tem ninguém ali. Então esse era o primeiro indício pra você não fazer isso, ou seja, mudar de ideia e jogar bingo na festa da igreja. Como o cara é teimoso e não me escuta, ele entra no Hotel Abaddon, sendo que ele não chega aí muito longe, porque assim que ele se depara com a escada do segundo andar, ele vê as pernas de um vulto, e o que ele faz? Ele fica ali filmando. Do nada ele diz que não queria incomodar os espíritos do local. No entanto, quando ele tenta dar meia volta, o cara não consegue, pois aparentemente ele tá paralisado. E diante disso, ele por algum motivo fica mudo e continua filmando as pernas da assombração. De acordo com a promotoria que analisou o caso, o garoto ficou na mesma posição filmando aquilo por várias horas, até que a bateria acabou e a live que ele estava fazendo nas redes sociais terminou também. Eu não sei o que aconteceu com ele, mas como ele não volta durante esse filme, eu vou colocá-lo na contagem de presuntos também. Como esse filme não é contado numa ordem linear, eu vou ter que fazer mágica por aqui, mas o que vocês realmente precisam saber é que depois que o programa acaba, Mitchell é contactado por duas jornalistas. Nesse caso, Jessica e Molly, duas mulheres que fazem parte da imprensa independente e que até estão tendo algum sucesso ultimamente, já que uma reportagem delas colocou vários senadores corruptos na cadeia. Como o site delas está em plena popularidade, elas decidem fazer um acordo com Mitchell, pedindo pro cara levar elas até o Hotel Abaddon, pois elas querem filmar a parada toda e descobrir se realmente os boatos sobre ele ser mal assombrado são reais ou não. Mitchell então pergunta por que raios ele foi escolhido, sendo que elas dizem que como ele fez todo o trabalho de edição do documentário, ele praticamente conhece aquele hotel com uma palma da mão. Vocês sabem o que eu acho mais bizarro? É que o Mitchell, durante a entrevista, tinha dito que ele acreditava realmente que o hotel atraía as pessoas pra ficar com a alma delas lá dentro. Sendo assim, a única resposta plausível aqui é um não. Por que esse cara tá aceitando entrar no esquema das meninas, mano? Ele é um idiota? Se ele realmente quisesse derrotar esse filme, ele simplesmente poderia ter entregado as fitas sem nenhuma edição e pedir para as garotas analisarem a cena do crime e se familiarizarem com o ambiente do hotel, não sendo necessário que ele fosse até lá com elas. Dane-se, porque mesmo que esse Zé Mané aí tenha montado todo o documentário e visto várias aparições capirotescas, as garotas querem mais e pedem encarecidamente que ele vá lá com elas. É nessa hora que Jessica fala que tem uma coisa que ele não descobriu no documentário, a existência de provas materiais que provam que o dono do hotel realmente era um cultista e que ele sacrificava alguns de seus hóspedes pro tinhoso. Isso deixa Mitch horrorizado, sendo que ele pergunta como raiz a mulher sabe disso. Jessica então responde dizendo que de alguma forma ela conseguiu acessar o depoimento de um cara chamado Patrick Carmichael. Guarda bem esse nome porque ele é bem importante no quarto filme da franquia. Basicamente, Carmichael era um dos cultistas do Tully, o dono do hotel, sendo que ele fala que realmente coisas capirotescas estavam acontecendo ali. De acordo com o depoimento desse cara, ele não teve a oportunidade de se autofinalizar com o patrão naquela fatídica noite dos anos 70, porque ele tinha sido preso por um outro crime. Mesmo assim, Carmichael, no depoimento para a polícia anos atrás, tinha dito que o patrão dele guardava todas as evidências do culto dentro da geladeira. Só que Mitchell confronta as garotas e pergunta por que raios a polícia não investigou a geladeira que ficava na cozinha. É aí que Jessica responde, revelando que na verdade a geladeira que estava sendo mencionada no depoimento não era da cozinha, e sim a do porão, aquela mesma que a gente vê lá no primeiro filme, quando os palhaços medonhos se mexem pra assustar os donos da casa do terror. Durante esse chove não molha, a gente vê outro morador da cidade cometendo uma burrice, porque ele aceita o desafio de um amigo dele, e assim como o influencer imbecil anteriormente, ele também entra no Hotel Abaddon. Muito bom. Cara, se as pessoas estão desaparecendo e isso é de conhecimento público, por que raios elas continuam entrando ali? Pelo menos esse cara aí tem um pouco mais de sorte, porque tudo que ele vê é um dos cultistas olhando pra ele. Porém, ele consegue fugir do hotel a tempo. Nessa mesma época, a gente viu outro evento sobrenatural, à medida que um casal tá dirigindo na rodovia, quando eles veem uma garota pedindo carona. A mulher tá agindo de uma forma muito estranha, e aparenta tá toda machucada e realmente precisando de um banho. Um dos caras recomenda que o outro não pare pra dar a carona, porém o danado não dá ouvidos a ele, sendo que ele para o carro e a garota entra, pedindo uma carona até o Hotel Abaddon. Os dois, obviamente, como são da região, acham aquilo estranho, já que o hotel tava abandonado, e até mesmo questionam se realmente ela tá querendo
querendo ir pra lá. A garota confirma e quando eles chegam no hotel percebem que o local tá todo interditado com umas tábuas de madeira presas nas janelas. Antes que eles possam falar com ela, a garota já sai do carro e entra no hotel. O caroneiro acha aquilo estranho e pergunta se a garota realmente está muito sã da cabeça, o que faz ele burramente entrar lá também pra ajudá-la, mesmo que o parceiro dele recomende que ele não seja idiota de segui-la até lá. Infelizmente não tem jeito, porque eles entram no local e seguem o vulto da menina até o porão, o último lugar que eles tinham que estar, mas tudo bem. Ao descer as escadas eles se deparam com a mesma garota, porém ela já tá com o capiroto no corpo e cercada de membros do culto do capeta. Os dois tentam subir as escadas e escapar de lá, porém a gente não sabe o que aconteceu. Eu vou colocar esses dois arruelas aí na contagem de presuntos também. O mais bizarro é que essa garota se chamava Savannah e foi uma das vítimas no acidente da Hell House, que olha só, tinha acontecido no passado. Naquela ocasião, Savannah estava tão empolgada para conhecer a casa do terror que ela pegou várias caronas até chegar no seu destino, o que indica de que de alguma forma o espírito dela tá repetindo os passos dela em vida. Os dois caras basicamente deram carona para um espírito. Que viagem é essa, velho? E falando em viagem, eu nunca tive nem patrocínio nem mãe-trocínio, então fica ligado para não pagar caro no dólar. Para evitar isso, você pode comprar o dólar mais baixo do mercado ou abrir uma conta digital na Nomad, a parceira do canal, que oferece o menor IOF de apenas 1,1%, além de menores taxas sobre transações de câmbio. Eles têm sala VIP no Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos e além disso, usando meu cupom EDNERD para abrir essa conta, você ganha $20 de cashback ao fazer a primeira compra de dólares. Lembrando que a conta da Nomad não cobra anuidade, taxa de abertura e nem de manutenção. O mais legal é que o cartão da Nomad converte os dólares comprados para outras moedas automaticamente e é aceito em mais de 150 países. O link para a Nomad está no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo também. Não esquece, o cupom para economizar e curtir a sua viagem ao máximo é EDNERD. Enfim, o filme então volta para Mitch, Molly e Jessica, sendo que quem se junta ao trio Parada Burra aí é um outro cara que eu vou chamar de cameraman. Conforme o Quarteto Maravilha começa a se aproximar do hotel, Mitchell decide dar pra trás e fala que eles não deveriam estar indo lá. Ao chegar na porta do hotel, ela abre com toda a facilidade do mundo, o que choca a Jessica, que começa a ter dúvidas sobre o plano dela. Dane-se, porque quem se junta ao grupo é ninguém mais, ninguém menos do que Brock, seu cameraman. Afinal, o cara também tem um programa e ele diz que precisa entrar no Hotel Abaddon para se comunicar com os espíritos. Logo na entrada, eles já se deparam com algo sinistro, pois alguém pintou 3 palavras na parede. Nesse caso, a frase "esta aperta a porta", uma expressão em latim que significa "a porta está aberta". Como nenhum dos Zé Ruelas aí sabe falar latim, eles seguem o caminho e acabam se separando, sendo que Brock e o cameraman dele vão para uma parte da casa, enquanto Jessica, Mitchell e o cameraman vão para outra. Se vocês por acaso estão sentindo falta de Molly, é porque ela dá para trás e diz que não se sente bem para entrar naquele local assombrado. Os caras então entregam um walkie-talkie na mão dela e deixam a garota encarregada de abrir a porta caso as coisas deem ruim. Brock e o empregado dele acabam chegando numa sala onde ficam os bonecos que tinham sido montados pela equipe da Hell House. Do nada o cara senta numa mesa e tem a sensacional ideia de usar o kit Ouija para idiotas para se comunicar com os espíritos do local. Inicialmente ele pergunta se tem algum espírito ali com eles, sendo que a parada se move pela mesa dizendo que sim. O cara então faz a pergunta mais óbvia, questionando se o espírito que tá ali com eles tá a fim de machucá-los, sendo que o catiço vai direto ao ponto e nem mexe o joystick da parada, indicando que ele tá muito a fim de meter porrada neles. Isso não assusta Brock, porém, quando ele olha pros bonecos novamente, percebe que eles mudaram de posição e agora estão de pé olhando pra eles. É aí que Brock dá um ataque de pelanca e se levanta junto com o cameraman, falando que não tem intenção de causar mal a eles. Rapaz, eu acho que é você que devia estar preocupado com isso. Nessa hora, Brock deveria ter sido um pouco inteligente e levado alguns artefatos religiosos, como por exemplo, cruzes e crucifixos, além de água benta, que sempre é bom nessas horas. Pelo menos eles teriam um jeito de se defender caso precisassem vazar dali, mas o cara não leva porcaria nenhuma e ele e o cameraman então acabam cruzando com uma catiça que simplesmente trava o caminho. Idiotas! Enquanto isso, a gente vê o outro trio procurando por provas materiais dentro da geladeira do porão, sendo que de repente Mitchell recebe uma mensagem pelo walkie-talkie. Nesse caso é Molly, a garota que tinha ficado pro lado de fora, perguntando onde que eles estão dentro do hotel. Mitchell então vai lá fora falar com ela, porém a garota já tá dentro do local, sendo que quando ele pergunta o que ela tá fazendo ali, Molly simplesmente responde que ele mandou uma mensagem pra ela no rádio, pedindo que ela entrasse no local. Isso significa que algum espírito conseguiu imitar a voz dele e ludibriou a mulher a cometer um ato de burrice. Putz, cara.
Percebendo que a capirotagem é muito mais inteligente que eles, o Quarteto Maravilha tenta escapar do hotel, porém as portas se fecham e agora eles estão isolados. Do nada, Jessica abre uma porta, só pra ver os presuntos de Brock e do cameraman pendurados por cordas. O pessoal então tem a ideia de fugir pela saída de emergência. O problema é que assim que eles chegam lá, percebem que o corredor tá sendo bloqueado pelo palhaço mais famoso dessa saga, que simplesmente olha pra eles. Cara, nessa hora os quatro deveriam ter se unido e partido pra cima do boneco sinforoso. Pelo menos dois deles poderiam ter segurado o palhaço, permitindo que as garotas escapassem e chamassem ajuda, mas não, eles ficam embaçando o meio de campo e as forças do oculto simplesmente fecham a porta, impedindo que o grupo fuja de lá. O pessoal então continua andando pelo hotel até que encontram outra porta, sendo que o cameraman tenta arrombá-la com o peso do corpo. O problema é que o cara tá meio fora de forma e assim não consegue ter muito sucesso na missão. Rapaz, se eu tivesse numa situação dessas, eu engoli essa porta no chute, meu irmão. Ou seja, tem dois caras marmanjos aí no grupo. Custava eles se revezarem pra abrir essa porta? Outra coisa, quando os bombeiros se veem nessa situação e tem que salvar alguém que tá preso dentro de um prédio, eles geralmente chutam a parte ao lado da maçaneta, que é onde fica o miolo da parada, sendo o ponto mais vulnerável da estrutura. Portanto, os dois aí poderiam ter tentado fazer isso, mas não, eles simplesmente desistem da missão e correm pra outra sala, onde o grupo entra e faz uma barricada na porta com a mobília. Já se inscreveu no canal? Cadê o like? Sabe o que eu acho mais bizarro nesse filme? É que os borrões entram lá sem um plano de fuga. Olha pra esses imbecis, eles tinham total conhecimento de que as portas e janelas tinham sido seladas pela polícia. Portanto, os pamonhas aí tinham que ter levado ferramentas de demolição, justamente caso precisassem escapar, como por exemplo, picaretas e marretas. Se eles tivessem comprado essas paradas, poderiam ter quebrado as janelas e fugido, mas deixa pra lá. Dane-se, porque o cameraman tá muito mais interessado numa fita que ele encontrou momentos antes, sendo que ao colocá-la pra tocar na câmera, a gente revê Alex, o mesmo cara que investiu a grana toda pra abrir a casa do terror ali. Acontece que ele já tinha entrado naquele local antes dos eventos do primeiro filme, e nessa noite em específico a gente vê ele trocando ideia com outro cara, que diz que lamenta muito pelo fato do jovem dinâmico aí ter falido. Apesar disso, o homem misterioso oferece o hotel pra Alex abrir uma nova casa do terror, o que o convence, que simplesmente pensa que ao fazer isso vai poder pagar todas as dívidas. No presente, a luz da câmera magicamente se apaga, deixando os sobreviventes na escuridão. Quando o cameraman consegue ligar o equipamento novamente, os sobreviventes reparam que Molly subitamente desapareceu do quarto, e o pior é que as forças do capiroto removeram a barricada na porta, que agora se encontra completamente aberta. Conforme eles dão um ataque de pelanca coletivo, a gente vê um espírito medonho se divertindo com a briga entre eles. No entanto, quando eles se viram pra porta, a mandinga desaparece, e é aí que a galera repara que tem um bilhete pregado na porta. Mitchell lê o papel, que diz que Molly tá com alguns amigos no porão esperando por eles. Burramente eles vão até lá só pra ver um portal pro inferno sendo aberto. O pânico se instala no lugar, sendo que o cameraman infelizmente é puxado pro buraco do tinhoso, enquanto Molly consegue se libertar da faca do nosso palhaço favorito. Contudo, tanto ela quanto Jessica e Mitchell são capturados. Eles então se veem na mesma sala de jantar onde o antigo dono do hotel chamado Tully tinha pulado corda com o pescoço. Acreditem ou não, esse cara aí é o mesmo Zé Mané que tava no talk show no começo do filme, e se você não tá entendendo nada, eu explico. Depois que o programa terminou, Suzy recebeu uma ligação de Arnold pedindo desculpas por não ter conseguido participar do programa, já que ele tinha sofrido um acidente a caminho do estúdio. Só que Suzy não entende porcaria nenhuma, pois ela tava falando com o Arnold 5 minutos antes. Isso significa que o espírito de Tully entrou no estúdio, participou do debate e ao mesmo tempo se passou pelo representante da cidade. Como nenhum dos participantes ali conhecia Arnold pessoalmente, foi muito fácil pro capiroto enganá-los. Ah não, sério? Pô Ed, mas e o Mitchell, que produziu um documentário sobre o Hotel Abaddon? Você vai me dizer que ele não reconheceu o dono original do hotel, que ainda por cima tinha se auto-finalizado numa cerimônia do culto? Sim, esse é o nível desse roteiro. Tudo bem. No presente, o espírito de Tully explica que o hotel nunca fechou, já que o trabalho dele é coletar mais almas pro capiroto lá de baixo, e é exatamente por isso que ele tá assombrando o local, ou seja, com o objetivo de atrair os borrões pra lá. Tate então vai direto ao ponto e diz que Mitchell precisa escolher entre Molly e Jessica pra ver quem vai poder sobreviver e sair do hotel pra atrair mais vítimas. Mitchell não consegue fazer a escolha, e então os cultistas eliminam Molly da jogada. Isso abala o cara, e só piora quando ele vê o espírito de Diane tocando
tocando piano, nesse caso aquela mesma apresentadora do documentário em que ele estava trabalhando no primeiro filme. Conforme Mitchell e Jessica se desesperam, o filme corta, sendo que vemos a jornalista dando depoimento para a polícia. Ela apresenta sinais de trauma e não consegue falar coisa com coisa, e é aí que a gente entende que ela conseguiu sair do Hotel Abaddon. No entanto, algo tinha acontecido antes, pois ela tinha sido finalizada pelos cultistas exatamente como que tinha acontecido com Sarah no final do primeiro filme. Para colocar aquela cerejinha no topo do bolo de cocô mole, a gente vê uma gravação de Alex falando novamente com o homem misterioso, que nós descobrimos ser Tully, o dono original do Hotel Abaddon.